Sejam bem-vindos a mais um episódio do EPGcast, um podcast da Faculdade de EPG. Meu nome é Ariana, eu sou farmacêutica e especialista de carreiras da Faculdade de EPG. Nós estamos aqui hoje com dois convidados, muito especiais, que é o professor Eduardo Govato e a nossa professora Tânia Govato. Vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação para a gente. Por favor, professor Eduardo. Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Eduardo Govato, farmacêutico com especialização industrial, mestre em fármacos e medicamentos, professor também, universitário, na graduação em farmácia, e eu fiz a minha carreira como farmacêutico militar. Professora Tânia. Tânia Govato, farmacêutica, mestre em farmacologia pela USP e hoje ainda estudo. Estou fazendo meu doutorado na Unifesp em cardiologia. Então, pessoal, a gente está aqui hoje para discutir um tema muito importante, relevante na nossa atuação, farmacêutica. A gente está aqui hoje com o tema de como a especialização e o olhar clínico podem expandir a carreira do profissional farmacêutico nos dias atuais. Eu vou iniciar com algumas perguntas para que a gente possa estar entrando nessa discussão. Então, professor Eduardo, eu vou começar com uma pergunta para o senhor. Na sua experiência, qual é o papel do farmacêutico clínico hoje na saúde do paciente na equipe multiprofissional? Olha, o papel do farmacêutico eu diria que é fundamental, porque o farmacêutico, nós podemos dizer que é o profissional que mais entende de medicamentos. Então, não dá para ter uma equipe multiprofissional em saúde sem ter alguém que entenda profundamente do medicamento, que no caso somos nós farmacêuticos. Sim. Então, segunda pergunta para a professora Tânia. Professora Tânia, em quais áreas você vê hoje a maior demanda por farmacêuticos com visão clínica? Todas as áreas. Não são todos os profissionais que têm esse direcionamento clínico do medicamento, em termos de cinética, das evidências clínicas, Então, quer seja na farmácia, quer seja na indústria, na pesquisa clínica, na farmacovigilância, no hospital, toda a área que tiver paciente e medicamento, o profissional farmacêutico conseguirá, com certeza, atuar clinicamente. Eu até costumo dizer que a farmácia clínica ela é base para qualquer atuação do profissional farmacêutico. A gente sempre cita isso nas nossas conversas. Ele vai te dar base e orientação tanto em todos esses ambientes que a senhora citou, tanto desde a parte de balcão, até na parte de indústria, ambiente hospitalar, na farmácia clínica, na parte de laboratórios, tudo não vai deixar de dar uma base para a gente. Até uma área muito em alta hoje que a gente vê muito na parte de estética, tudo isso a farmácia clínica também nos dá uma base para essa atuação, nos dá esse conhecimento. Bacana. Sim. Vamos lá para a próxima pergunta. Professor Eduardo, existe um futuro para o farmacêutico clínico em hospitais, em clínicas, em consultórios, atenção primária, auditoria? O que o senhor tem a dizer a respeito? Olha, eu não diria que é um futuro. O futuro já está acontecendo. Então, o farmacêutico clínico já é uma realidade. Eu vejo, por exemplo, no hospital da Polícia Militar, onde eu trabalhei, nós inserimos a equipe clínica de farmacêuticos e foi um avanço muito importante no hospital. Toda a equipe de saúde adorou o trabalho. Então, eu não diria que é um futuro, eu diria que é uma realidade já. Mas para os farmacêuticos que estão pensando nessa trajetória, eu diria que é maravilhosa, que tem um campo maravilhoso de ação. Tanto na indústria, quanto no hospital, quanto nas farmácias, não é algo engessado aí onde o farmacêutico só vai trabalhar numa área. Não, ele pode trabalhar na pesquisa clínica, ele pode trabalhar ali mesmo na drogaria, na farmácia, dando muita orientação clínica, e nos hospitais, enfim, o campo é enorme, Eu creio que a professora Tânia pode complementar com muita propriedade isso. Se eu fosse, lembrar um pouquinho, onde eu escutei pela primeira vez, farmácia clínica, farmacêutico clínico, ainda tem muitas pessoas que direcionam isso para o profissional que trabalha no hospital. Não. O conceito de farmácia clínica, ele é abrangente. Ele realmente permite com que o profissional acolha o paciente, acolha os outros profissionais da área de saúde, para certificar que a medicação fará o seu papel, que é exercer um tratamento com segurança. Para isso tem que ter o farmacêutico, para isso tem que ter a farmácia clínica, quer seja na drogaria, quer seja no hospital, na indústria, na pesquisa clínica. A farmácia clínica ela está em tudo e depende também de nós farmacêuticos.
Professora Tânia, então, dando continuidade a esse tema, né, falando também, já que a senhora citou a atuação do farmacêutico em drogarias, né, para quem trabalha em drogaria, dá para aplicar a farmácia clínica ali também? Ou seja, dá para ir além do balcão sem sair dele? Com certeza. O farmacêutico, quando ele, na formação dele hoje, ele é generalista. Ele precisa de um upgrade, ele precisa de um passo acima, que seria a especialização, para que ele possa atender na drogaria de uma forma clínica, ou seja, frente ao o paciente, não apenas dispensar o medicamento, não apenas, entre aspas, vender o medicamento. Não, ele tem que realmente se certificar de que aquele medicamento foi prescrito, não é uma automedicação. Sim. Como ele vai ser ingerido, se certificar realmente que ele vai fazer o seu papel, o medicamento, na doença daquele paciente. Então, ele é muito importante, o farmacêutico na drogaria, mas que ele exerça o papel como um farmacêutico clínico. Bacana. Eu acho interessante, né? Porque o farmacêutico, ele não pode ser simplesmente um vendedor de medicamento ou um dispensador, né? Ele tem que se aprofundar mais, né? Ele tem que entrar na parte clínica, conhecer mais profundamente o medicamento, conhecer os casos, né? E poder orientar cada vez melhor os pacientes, as pessoas que chegam até a farmácia, que muitas vezes elas não têm elas têm uma distância muito grande do médico, muitas vezes. E ali ela vai ter uma orientação adequada, vai encontrar esse apoio muito importante no farmacêutico clínico. Então, ali, eu acho que é fundamental na farmácia uma especialização do farmacêutico na área clínica, não tenho dúvida. Professora Tânia, a senhora pode compartilhar conosco um exemplo prático de atuação clínica do farmacêutico que mudou o desfecho de um paciente? Olha, existem muitos, né? Positivos e negativos. Mas pensando assim, num muito comum, é o próprio paciente se automedicar. Então, por exemplo, um omeprazol, né? Que todo mundo conhece. É um inibidor aí de bomba de prótons, que diminui a acidez e que muitos são aqueles que compram sem receita na farmácia. A partir do momento que ele começa a usar continuamente isso, quer tenha sido prescrição, quer tenha sido automedicação, existem efeitos colaterais que podem ser prevenidos pelo profissional na farmácia, impedindo essa automedicação ou dando um fim naquele tratamento. Porque muitas vezes a prescrição é por uma semana, por 3 meses. E o paciente continua tomando e continua porque está se sentindo bem. E um dos efeitos colaterais mais comuns é a diminuição da absorção de vitaminas. Então, quer dizer, se não tiver um profissional atento a isso, olha o prejuízo que eu vou ter no meu paciente, não importa a faixa etária. Sim, Então, o paciente ele não tem esse conhecimento, né? não, Ele só vem com a ideia não. de que se eu tenho medicação em casa e está me fazendo benefício, então eu vou continuar utilizando, né? Outra, o horário da medicação. Então, dependendo do medicamento que é prescrito, ele tem que ser ingerido um pouquinho antes da refeição, um pouco depois da refeição. Não pode ser ingerido com leite, com refrigerante, tem que ser ingerido com água. Então, quer dizer, toda essa orientação é o farmacêutico clínico, é o farmacêutico na drogaria que pode estar prevenindo tantos prejuízos para o nosso paciente, né? Sim, aí que entra o nosso profissional farmacêutico, né? Com Sim. bastante conhecimento técnico, né? Para orientar e acompanhar esse nosso paciente. Sim, e é muito comum aqui no Brasil ainda a automedicação. Sim. Então as pessoas chegam na farmácia e porque o vizinho indicou, porque o amigo falou que é bom, e muitas vezes ele, né, não tem a menor noção do que está passando. Então o farmacêutico é um profissional que tem condições de orientar nesse momento. Então a pessoa chega na farmácia, eu queria um antibiótico porque eu estou com a garganta inflamada. Peraí. Antibiótico precisa de prescrição médica, você tem? Não. Então eu já vou dispensar a pessoa? Não, você não tem a receita, então eu te dispenso, você vai embora. Não,
Ali eu sou um profissional de saúde, eu tenho que orientar, eu posso dar uma olhadinha na garganta, ver se tem uma placa, ver se tem algum outro problema, orientar, direcionar Encaminhar, né? encaminhar da Sim. melhor forma possível. Então, eu acho que é fundamental o papel do farmacêutico ali, né, no corpo a corpo, na orientação, e o farmacêutico clínico é o que está mais especializado aí para dar essa orientação toda, né? Porque na faculdade, hoje o generalista, ele tem uma formação razoável, mas ele não vai conseguir, digamos, fazer toda a sua orientação só com a formação. Ele vai precisar se especializar. Aliás, o farmacêutico nunca pode deixar de se especializar. Cada dia nós temos medicamentos novos, temos orientações novas e ele precisa estar sempre estudando. É um profissional que precisa estudar muito. Não pode parar, Não né? pode parar. E até dando um gancho, né, naquilo que o Eduardo falou, a gente teve nesse sábado, né, lá no CRF, né, uma atualização das novas diretrizes, né, hipertensão, dislipidemia, obesidade. Então, quer dizer, está atualizando cada vez mais, né, os protocolos, as diretrizes, e o profissional farmacêutico ele tem que acompanhar e ele tem que conduzir não só o paciente, como os outros profissionais da área de saúde, para que se certifique durante o tratamento. Aí sim nós teremos o quê? Uma eficácia no tratamento, que é o objetivo de todos nós, né? Sim, um corpo clínico, né, focado com esse objetivo, Sim. acompanhar o nosso paciente, né, e ter um bom resultado. Professor Eduardo, quais os erros ou lacunas você mais observa no cuidado medicamentoso quando não há atuação clínica do farmacêutico? Poxa, são tantos, né? Eu diria, Tânia já deu um exemplo. Tomar o medicamento no horário errado. Parece que é besteira isso, né? Mas tem os horários, tem a prescrição correta. Se pode ou não com uma alimentação, que tipo de alimentação, os horários, enfim, eu acho que é uma infinidade, uma gama de cuidados que o farmacêutico pode orientar o paciente nesse sentido, mas para isso ele precisa ter conhecimento, né? Precisa ter conhecimento. Vai muito além de uma posologia. Vai muito né? além Vai de uma ser também posologia de interação tantos, medicamentosa, né? tantos miligramas a tantas horas, né? E ele precisa realmente passar toda essa orientação para que tenha uma eficácia melhor no tratamento. O profissional farmacêutico ele precisa ter essa visão, né? Essa preocupação em ter esse conhecimento realmente técnico, né? Para poder estar acompanhando o seu paciente. Sem dúvida. Até fazendo um gancho, essas Sim. canetas emagrecedoras, né, que é assim que eles denominam, né, nós chamamos de agonistas do GLP-1 e tem aqueles novos que é o tirzepatida, que é dual o seu mecanismo, está muito em moda, todo mundo comprando, um grande exemplo, né? agora, né, de automedicação. E você entende que o farmacêutico na drogaria, ele tem que ter um conhecimento do papel dessas canetas emagrecedoras, né? Não é só no diabetes, é na obesidade, na prevenção cardiovascular, mas também dos seus efeitos colaterais, onde muitas vezes é chamado a atenção problemas oculares, como estão colocando, no humor. Só que em termos de evidências clínicas, isso não chama tanto a atenção como efeitos adversos mais comuns, que é a náusea, a diarreia, e que, se o farmacêutico está acompanhando tudo isso, ele pode direcionar o paciente na drogaria, em diminuir a dose, junto, é claro, com o médico, né, conversando com ele, o que ele pode fazer para estar diminuindo essa diarreia, o que ele pode fazer para estar diminuindo essas náuseas, está direcionando todo o tratamento dessas canetas emagrecedoras, olha como é atual. Isso é sempre, qualquer medicação, qualquer protocolo, qualquer tratamento, quando tem um farmacêutico clínico no mundo, Austrália, Canadá, Estados Unidos, a gente vê que a segurança é muito maior no tratamento, que a adesão é muito maior. Sim, até porque o profissional farmacêutico é o profissional de mais fácil acesso, né, para a população. Ele precisa realmente ter esse conhecimento, né? Sim. Olha, de tempos em tempos a gente tem algumas febres, né? Aqueles Sim. medicamentos que ficam em alta. E aos poucos eles vão sendo usados com mais critérios, porque vão aparecendo efeitos que não tinham aparecido anteriormente, que não estavam tão previstos assim. E esse é o momento, eu acho, das canetas agora. Parece um milagre, tudo bem, elas funcionam, são interessantes,
mas se esquecem que por trás da caneta tem que ter todo um acompanhamento, inclusive a pessoa mudar os seus hábitos, tanto Sim. alimentares, atividade física, porque a caneta, em determinado momento, ele vai perder, na grande maioria dos casos, perde o peso realmente, mas se ele não mudou os seus hábitos, não adianta nada. Dali a pouco ele vai novamente ter novamente aquela obesidade que ele tinha e não resolveu. E o farmacêutico pode orientar isso. É um caso do farmacêutico orientar, olha, precisa ter um trabalho psicológico também por trás, precisa ter um outro tipo de informação para o paciente, para ele não ficar dependente daquele medicamento, que a longo prazo, eu diria, nós não sabemos ainda totalmente os efeitos Sim. de tudo isso. Ainda é muito recente. Ainda é muito recente, então precisamos tomar muito cuidado, como foi com as anfetaminas no passado. A gente viu os problemas que aconteceram, né? Depois. O que diferencia um farmacêutico generalista de um farmacêutico clínico na prática? A gente já até citou esse tema Sim, anteriormente. é justamente esse exemplo que a gente estava colocando aqui, né? Então, o paciente vai até a farmácia, a drogaria, ele vai comprar uma medicação e o farmacêutico só dispensa, só vende. Para mim, é como se fosse uma venda, Sim. dispensar o medicamento. Esse seria um farmacêutico que não está atuando clinicamente, porque a ideia é ele ter empatia com aquele paciente, ter um cuidado, ter um acolhimento. Isso é o farmacêutico clínico. Ele já tem esse perfil. Então, esse medicamento é para o senhor? Não. Foi prescrito por quem? Qual é o quadro que o senhor está buscando Entender aquele tratar? objetivo, né? Sim, ele direcionar. Então, a partir do momento que ele vai conversar, ele vai entender aonde entra esse medicamento, como que ele vai poder ajudar na adesão. Se não tem prescrição, mostrar para aquele paciente o perigo de ele estar se automedicando. Nossa, ele está envolvendo o paciente. Com certeza é o que o paciente espera de qualquer profissional da área de saúde. A gente já observa isso com os nutricionistas, observamos isso com os enfermeiros. Então, está na hora dos médicos também e do farmacêutico clínico terem essa empatia, né? Esse cuidado humanista com o paciente. E não importa a escolaridade. Não importa se ele tem graduação, esse paciente, ou se ele não tem, a aquisição financeira dele, quando ele tem o acolhimento, com certeza, o final, a trajetória desse tratamento medicamentoso é atingida. Que a gente possa, né, passar para o nosso cliente o nosso conhecimento através da linguagem dele, Sim, né, que ele possa sim. compreender. Com certeza. Olha, eu queria dar um complemento. Nós somos do tempo em que o farmacêutico ele não era generalista. Então, nós tínhamos a possibilidade de escolher, no último ano, no nosso caso, as opções entre farmacêutico industrial, análises clínicas e alimentos. E nós saímos bem preparados nessas 3 áreas. Depois chegou o farmacêutico generalista, que tem as suas vantagens, mas também tem, a gente poderia dizer, as suas desvantagens. Ele não sai tão preparado, ele tem um conhecimento amplo, geral, mas nada aprofundado. Então, a necessidade desse profissional se aprimorar, desse profissional ir adiante, né? E, no caso, hoje estamos falando aqui da parte clínica, né? Farmacêutico clínico. E a Tânia comentou algo que eu achei muito interessante. O farmacêutico hoje, sendo esse profissional de saúde, esse profissional que tem esse contato, né, com o paciente, ele não pode simplesmente ser aquele profissional que vai ali ter aquele contato mínimo com o paciente. Então, cada dia mais, as universidades, inclusive na parte de medicina, estão tentando levar o profissional, tanto o médico e também nós farmacêuticos, o acolhimento. Né? Ser aquele profissional mais humanista, aquele profissional mais empático, né? Procurando sentir realmente o que aquela pessoa está passando e não simplesmente vender um medicamento. Então, acho que isso é fundamental. E a parte clínica, ele tendo esse conhecimento, ele vai ter uma possibilidade de orientação muito grande e de auxílio aos pacientes que estão ali tão necessitados, muitas vezes, dessa orientação. Professora Tânia, o que uma boa especialização em farmácia clínica precisa ter para realmente preparar um profissional para esse novo mercado? Tem que ter profissionais que não tenham apenas só a parte da graduação, especialização, né? Mestrado, doutorado, mas tem que ter uma boa parte
prática, tem que estar atuante, né? Vivência Para de que ele mercado, né? possa passar essa vivência na prática para os seus alunos. Esse é o principal. E tem que estar muito atualizada, direcionando, dando atribuição, capacitação, para que este farmacêutico se especialize, mas que ele aprenda a caminhar com as suas próprias pernas. Então, ele tem que ensinar esse profissional farmacêutico, nessa especialização, a partir dali, quando terminar, ele continuar esse estudo, ele continuar se especializando. Onde ele vai buscar material, numa situação de dificuldade, como é que ele pode resgatar, né, e superar essas dificuldades, para realmente sempre focar no tratamento medicamentoso, na farmacoterapia com segurança. Então, esse eu acho que é o principal de uma especialização em farmácia clínica, né? Sim. E o aluno tem que escolher com muita propriedade também aonde ele vai fazer, porque hoje no mercado tem cursos e Sim. cursos. Então, as páginas da web aceitam tudo, o papel aceita tudo. Então, você vê programas maravilhosos. Mas na hora que você vai ver os profissionais que estão dando o curso, se tem vivência prática, se realmente são especializados, às vezes, né, deixam a desejar. Então, isso é fundamental, né? Tanto um programa muito bem elaborado, Sim. atualizado, de acordo com as necessidades de mercado do farmacêutico clínico, mas também profissionais gabaritados, capacitados. É algo que eu costumo sempre mencionar também, né, ali na instituição, é que o nosso aluno ele possa olhar não só essa parte de programação de conteúdo, mas que ele conheça quem são esses profissionais que vai entregar Perfeito. esse conteúdo, né? Ele tem só conhecimento técnico, ele tem vivência de mercado, o que ele vai estar trazendo ali para dentro de sala de aula, né? E como coordenadora, né, eu posso dizer, né, há tantos anos, né, já não só aqui em Goiânia, como em São Paulo também, eu posso dizer assim com muito carinho, né, com muita devoção, né, que é ter esse acolhimento, da mesma forma que o profissional da área de saúde tem que ter esse acolhimento com o paciente, o farmacêutico tem que ter onde ele esteja esse acolhimento com o paciente, o coordenador, os professores têm que ter com o aluno. Ele tem que conhecer qual é o objetivo desse aluno, onde ele está trabalhando, o que ele almeja, qual é a base dele. Então, não existe uma sala de aula, graduação ou pós-graduação, que você não tenha divergências. Sim. Então, um quer ir para a área de pesquisa clínica, o outro quer continuar na drogaria, abrir a sua drogaria, o outro quer ir para a pesquisa clínica, o outro quer ir para o hospital, é o sonho dele. Vamos caminhar juntos para atingir essas metas. Dentro dessas metas, a gente tem que vestir a camisa desse aluno. E é o que a gente faz, né? Quer seja em São Paulo, aqui em Goiânia. Então, a gente tem acesso ao aluno, a gente conversa com ele, tem esse feedback. Eu acho que a gente tem histórias mil aí para contar nesse tempo, né, de coordenação de alunos farmacêuticos que se tornaram amigos, né? Estão atuando com segurança e realizados. Bacana. E essa proximidade com o aluno é fundamental. Porque nós temos várias formações, temos alunos de vários níveis, a gente sabe que as faculdades, de modo geral, não têm o mesmo nível. E formam alunos, né, que podem ir todos para uma pós-graduação, alunos, digamos, com conhecimento melhor e outros com conhecimento não tão aprofundado. E lá na pós, a gente pode estar pensando assim, isso não é problema da pós, não tem base. Não, né? Se ele não teve aquela formação adequada na graduação, ali é o momento de corrigir, de o professor orientar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar uma orientação para esse aluno para que ele consiga atingir o patamar dos outros que estão num nível um pouquinho mais elevado. Então, não podemos desprezar esse aluno que muitas vezes teve uma formação não tão adequada. Ele é parte integrante e ele precisa ser nivelado aos outros. Isso é papel da pós também. Muitos podem discordar do que eu estou falando, mas é papel da pós-graduação auxiliar esse aluno a se nivelar melhor. Entender a necessidade Entender de cada a um, necessidade né? de Sim, cada com um. certeza. E entregar conhecimento para todos, né? Com o mesmo Perfeito. objetivo. Professora Tânia, quais habilidades práticas o farmacêutico precisa desenvolver para atuar na farmácia clínica segura? Tomada de decisão, interpretação de exames, farmacoterapia. Olha, uma das
atuações mais importantes do profissional farmacêutico hoje, não importa se é hospital, se é na drogaria, onde seja, a gente chama de conciliação medicamentosa. Então, a partir do momento que aquele paciente, que não pode ser um número, ele tem um nome, ele tem um histórico, né, pregresso de outras doenças, outros locais que ele tenha passado, a idade dele, tudo que envolver aquele paciente, mais o medicamento, então eu estou vendo a necessidade daquele medicamento, como é que ele está trabalhando em termos de interação medicamentosa, de automedicação, e tentar, de alguma forma, intervir para que ele não exerça essa automedicação, descartar interações medicamentosas a partir dessa automedicação, verificar se a dose está realmente, aquela medicação, atingindo o objetivo, que é, por exemplo, o controle da pressão arterial. Porque muitas vezes ele está tomando uma medicação, foi prescrita pelo clínico, está tomando até de uma forma correta, mas eu não estou atingindo o objetivo, que é controlar a pressão arterial. Então, o farmacêutico, aonde ele esteja, quer seja hospital, quer seja numa unidade básica de saúde, quer seja na drogaria, ele tem que intervir. Ele tem que fazer uma carta, ele tem que entrar em contato com o médico ou, dependendo do paciente, até orientá-lo para que ele retorne à consulta com uma nova prescrição, com uma nova dose, certificar e exercer todo um acompanhamento farmacoterapêutico. Esse acompanhamento farmacoterapêutico vai certificar se realmente aquela dose, aquela medicação vai atingir a meta no paciente. Então, ele tem um papel, não importa onde for, muito importante para que ele possa realmente permitir que a meta terapêutica seja atingida. Então, veja que quando a gente fala conciliação medicamentosa, vem até antes, né, de ele passar no médico, até direcioná-lo para o médico, ou a partir do momento que ele já veio com uma prescrição, permitir que o tratamento atinja a sua meta. E no final, finalizar esse tratamento. Porque muitas vezes o paciente não retorna mais ao médico e ele fica tomando por meses, por anos uma medicação, sendo que o profissional farmacêutico, aonde ele esteja, junto com outros profissionais da área de saúde no hospital, mas na drogaria, na farmácia, ele mesmo pode dar um fim àquele tratamento. Por isso que a gente chama de conciliação medicamentosa. Então, antes, durante e no final do processo terapêutico. Fazer esse acompanhamento, né? É só um exemplo. A minha mãe, por exemplo, ela toma 9 medicamentos. Tem medicamentos ali que ela tem que tomar antes do café, tem medicamentos que ela tem que tomar depois do café e tem medicamentos que ela tem que tomar antes de dormir. Então, tem toda uma sequência, um horário. E, claro, né, eu sou farmacêutico, eu posso deixar essa orientação para ela. Mas muitas vezes chega ali na farmácia, aquelas pessoas com uma receita com tantos medicamentos, e é papel do farmacêutico orientar, olha, está tomando isso, deixa eu ver se tem alguma interação, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha, os horários, a senhora está sabendo tomar direitinho, está tomando nos horários, como é que está tomando essa medicação? E orientar, escrever, colocar ali, né, na caixinha, ou enfim, fazer um roteiro para que a pessoa tome de uma maneira correta. Porque o fato de só estar tomando medicamentos corretos, mas fora dos horários, fora das prescrições corretas de alimentos e tal, isso não significa que o paciente, só pelo fato de estar tomando, vai ter uma eficácia no tratamento. Então, tem toda essa, por trás, toda essa orientação que deve ser levada ao paciente. É uma extensão da consulta médica para que a gente possa ter esse resultado. Sem dúvida. Maravilhoso. Professor Eduardo, você acredita que qualquer farmacêutico pode se tornar clínico ou existir um perfil mais adequado para essa área? Eu acredito que qualquer profissional, desde que ele estude, se proponha a estudar, se aprofundar, com certeza. Agora, precisa ver se ele tem aptidão, se ele realmente gosta disso. Né? Por exemplo, tem farmacêuticos que preferem trabalhar na parte industrial, produção de medicamentos, então ele se especializa naquilo. Agora, aquele farmacêutico, né, que sente aquela empatia, que ele gosta do contato com o público, que ele gosta de orientar, ele é humanista,
esse daí é aquele que tem um perfil, eu diria, mais adequado, com certeza. Ele vai ter paciência, ele vai gostar, ele vai se realizar em dar toda essa orientação ao paciente. Mas é claro, ele precisa dessa especialização. Mas qualquer farmacêutico, inclusive o industrial que trabalha lá na pesquisa clínica, ele precisa desse conhecimento, mesmo que ele não esteja atuando diretamente com o paciente ali na farmácia ou no hospital. Até porque, como a gente disse inicialmente, né, o farmacêutico clínico ele não está só na parte de drogaria, né? Ele pode estar também no ambiente hospitalar, ele pode estar numa representação, né? Unidade vários básica de saúde, Sim. né? Pesquisa clínica, na farmacovigilância, na parte de marketing. Quando a gente fala clínico, não necessariamente ele precisa estar diretamente ligado ao paciente. Não necessariamente. Sim. E sim que envolva aquele medicamento que ele está estudando, novos protocolos, adaptando um novo protocolo para que seja utilizado clinicamente naquele paciente. Então, Ele tem esse conhecimento sim, clínico, né? que é o profissional, né, que dá pesquisa clínica. Sim. Então, existe aquele que está em contato direto com o paciente e aquele que não. Ele vai frente a todos os resultados, ele vai plotar esses resultados e direcionar para novos protocolos em termos de evidências clínicas e que possam atingir metas terapêuticas melhores, mais novas, né, mais seguras. Eu achei muito interessante, eu conversando com o professor Gustavo, lá da USP, Da né? USP, sim. E ele dava aula também, não sei se ainda dá na pós, e ele trabalha no hospital universitário. Os médicos lá na Universidade de São Paulo, segundo o que ele me passou, eles já são preparados para trabalhar na equipe multiprofissional com o farmacêutico. Então, durante as visitas rotineiras aos pacientes que estão ali internados, o farmacêutico vai junto, acompanha, né? Os dois conversam, trocam ideias, né? Não tem mais aquela necessidade, né, do médico achar, não, só eu posso prescrever. Não, ele pode pegar a orientação do farmacêutico antes da prescrição. Qual antibiótico você acha melhor aqui? Os dois conversarem. Isso só vai ajudar o paciente, né? São dois profissionais ou mais, né, atuando em benefício daquele paciente. Sim. A gente já percebe que, né, a gente vê essa evolução, né? Então, antes a gente viu assim, residência médica, residência do enfermeiro. Que bom que já há um tempo a gente tem a residência farmacêutica. Só que no início essa residência ela era separada. Então os professores que proferiam, né, essa residência, então tinha para os médicos, tinha para os enfermeiros, tinha farmacêuticos. Hoje não. Eu tenho um grupo de residência de diferentes áreas e o farmacêutico está dando aula para todos. Médico, enfermeiro, farmacêutico, né, nutricionista. Então, tem o dia específico, professor farmacêutico e alunos da residência da farmácia, como tem o dia que o farmacêutico professor está dando aula para todos. No dia do médico, o médico está dando aula para todos. E o dia que aquele médico está dando aula especificamente para os residentes da medicina. Então, quer dizer, o profissional da área de saúde ele já sai da residência vendo a importância da assistência farmacêutica de cada um dentro, o papel de cada profissional dentro da terapêutica de um paciente. Afinal, então, isso é um uma evolução clínico, né? muito grande, né? Muito grande, né? Sim. Bacana. Professora Tânia, vamos agora falar sobre pós-graduação da FAC e EPG. Qual o grande diferencial dessa pós em relação aos outros cursos de especialização do mercado? Bom, é um curso que eu tenho, assim, há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, tá? Ele começou como farmacologia clínica e ele é atualizado a cada 2, 3 anos, dentro da realidade e necessidade, né, do profissional farmacêutico. Pioneiro, ele foi farmacologia clínica, então ele atendia a necessidade de outros profissionais da área de saúde. Já o farmácia clínica e prescrição, ele é especializado para o farmacêutico. Então, existe assim um contato íntimo, né, com os alunos quando vem entrando. Eu, como coordenadora, faço questão de a cada semestre eu estou dando aula para entrar em contato, para sentir a necessidade. Mas
todo professor que compõe o quadro de professores, ele não só tem uma atribuição, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, quer seja estrito sensu, lato sensu, mas ele está atuando na prática. E ele é orientado quais são os objetivos dele naquele módulo, direcionando sempre o aluno, não só na teoria atualizada, diretrizes, protocolos, trazendo uma base para que ele possa compreender, para que ele possa se sentir capaz, né? Mas também casos clínicos. Nós não temos a atuação prática. Eu acho que em Goiânia e mesmo em São Paulo existe um curso único aonde existe uma parte prática, aonde o aluno da farmácia clínica, ele atua em algumas horas dentro de um hospital. É o nosso objetivo. Já falei uma vez isso, né? Meu objetivo, já entrei em contato até. Por hora a gente não tem isso ainda, mas a gente consegue trazer essa parte prática, atuante, com os nossos profissionais Até e com como a os senhora... casos clínicos que são colocados. E algo muito especial. Durante a aula, a gente é uma equipe que a gente já se conhece há muito tempo, né? E a dedo, aonde durante a aula a gente coloca casos clínicos, mas todos discutem, quer seja presencial, que já foi, ou remoto. E aí cada um traz a sua vivência. Eu chego até a me emocionar, porque eu tenho o Raimundo, que traz, no último módulo, ele trouxe a sua vivência na drogaria. Sim. Ele estava lá na drogaria, professora, posso dar uma palhinha? Pode. Tem aquele que trabalha no hospital, né? Tem aquele que é de longe, estava em Goiânia e agora está no sul. Então, quer dizer, todos ali são atuantes, trazendo a sua realidade. Então, a gente cresce juntos. Muito bacana, muito gostoso. E a gente até falando, né, citando essa parte de trazer para essa parte prática, né, em hospital, a gente, como a senhora citou, né, à frente de residências farmacêuticas, a senhora traz esse conhecimento também para dentro de sala de aula, né? Nosso aluno não está deixando de ganhar com isso, né? Não, porque pela experiência que eu tenho, né, há muitos anos, e eu falo de experiência não só na farmácia, com o aluno, né, farmacêutico. Então, eu sinto a necessidade de que ele veja a importância dele naquele momento da aula. Então, Sim. eu quero saber quem é aquele aluno. Ele está na drogaria. E ele quer o quê? Continuar na drogaria. Não, ele está na drogaria, mas ele quer ir para o hospital. E aquele outro que conseguiu e foi para o hospital. E aquele que trabalha com pesquisa clínica, aquele que trabalha em farmácia de manipulação, ou aquele que está desempregado. Então, de alguma forma, nós juntos crescemos naquele caso clínico, mas, por outro lado, a gente vê a importância de cada aluno colocar o seu conhecimento frente à importância do profissional farmacêutico na drogaria, o outro que está no hospital, aquele que está na pesquisa clínica. Então, assim, a gente vira amigos, eles têm um grupo até, né? Cada E eu aluno faço importa, parte né, desse grupo. professora? O profissional que conclui essa pós em farmácia clínica, ele está preparado para atuar no mercado de trabalho? Como ele aplica os conhecimentos no mercado? Pois é, só complementando a pergunta anterior, eu conheço a professora Tânia, né? E ela é coordenadora há muitos anos de cursos de pós-graduação por várias entidades, mas aqui já é um curso muito antigo, um curso que já está muito bem estruturado. E os professores que ela tem com ela já estão há muito tempo. Então, é um time muito bem estruturado e uma técnica, diria assim, né, que está sempre ali atualizando, colocando coisas, colocando novidades, enfim. O curso que a professora Tânia monta, de modo geral, são dos mais preferidos aí no mercado. Isso eu posso dizer não somente como profissional, mas como marido dela, que eu a conheço profundamente. Agora, o profissional, né, que faz essa especialização, inclusive, né, na IEPG, para mim, é um dos profissionais mais capacitados do mercado hoje, porque eu conheço todos os profissionais, sou amigo de muitos professores que estão atuando aí, com a professora Tânia na coordenação. Então, eu diria, ele sai com muita segurança para atuar na parte clínica como farmacêutico clínico.
E a gente vê também no corpo docente que são professores muito acessíveis, né? Então, o aluno ele tem não só esse conhecimento em sala de aula, mas ele se estende, né, em uma necessidade de conhecimento, de uma consultoria, orientação, né? A gente vê muito essa flexibilidade também do corpo docente. Isso. O professor hoje não pode ter mais aquele professor de antigamente, o professor no tablado e o aluno distante. Não, o professor tem que ser empático, o professor tem que estar junto com o aluno. Aquilo que nós já citamos aqui, tem alunos com mais dificuldade. Esse aluno precisa ser tratado com mais carinho. Ele é o que mais Ser precisa bem acolhido, né? ser muito bem acolhido. E a IEPG e os professores da IEPG que eu conheço são todos muito acolhedores, muito empáticos. Tenho certeza que quem escolhe essa pós-graduação está escolhendo muito bem. Professora Tânia, o farmacêutico pode ganhar mais indo para a área clínica? O mercado reconhece isso? Olha, depende muito de onde ele está atuando, né? Então, ele tem uma carreira onde ele vai crescendo, tá? Mesmo na drogaria, existe uma certa carreira, né? Mas no hospital também, tá? Mas existem áreas que são áreas, assim, muito... que envolvem protocolos muito complicados, e aí realmente o salário é maior. Mas todas são atuações do farmacêutico clínico. Então, por exemplo, a oncologia, a pesquisa clínica, a indústria, onde entra o farmacêutico clínico também, né? Então, quer dizer, tem assim um valor muito maior de salário, né, de atribuição. Mas existe um mínimo para o piso farmacêutico. Então, não importa onde ele esteja atuando, esse mínimo de piso foi votado, foi aceito, e realmente ele é promissor. Agora, quanto ele vai ganhar, eu sempre falei e falo isso, depende muito do quê? Dele. De ele continuar se especializando, de ele se dedicar, de ele dar o melhor, de ele realmente se colocar, né, naquele local como dando o melhor dele. Aí, com certeza, ele vai obter uma ascensão melhor financeira, né? Olha, é muito comum os meus alunos, principalmente de graduação, eles, professor, quanto que eu vou ganhar? Muito Quanto chato. que eu vou ganhar? Eu falo, olha, eu sempre digo assim para eles, o mais importante, inicialmente, não é o quanto você vai ganhar, mas é você gostar do que faz, se especializar bastante Ter uma visão de onde eu quero e chegar. ter uma visão de onde você quer chegar. O dinheiro, né? O dinheiro, o salário, vai ser uma consequência Sim. do teu esforço e do teu aprimoramento. É sempre assim que funciona. Você vai se tornando necessário para o mercado. O mercado vai começando a encontrar em você aquele profissional que ele precisa. Te reconhece, né? Te como reconhece e te profissional. paga, desde que você corra atrás disso. Agora, ele Você corra precisa atrás. de proatividade. Então, o primeiro passo é ele se especializar. Mas, além disso, ele tem que fazer inglês, ele tem que fazer o curso, ele tem que estudar, ele tem que ter essa proatividade para que ele possa realmente ser reconhecido. Porque senão ele não consegue galgar, né, dentro da carreira dele, um padrão que lhe permita essa meta que seria financeira, né? Hoje a graduação já não é mais só necessária, né? A gente precisa ir além, né? E não parar, né? Não pode parar nunca, não tem como. Os protocolos não param, as medicações não param, os pacientes estão ficando cada vez mais idosos, isso é uma coisa positiva, Sim. né? Expectativa de vida, antes era até 70, 80, hoje a gente está chegando fácil até os 100, mas com isso, a gente tem que dar qualidade de vida para esse nosso idoso. Até né? como a senhora citou no início, né, professora? A senhora, professora Tânia, há tanto tempo como farmacêutica, né? É coordenadora do nosso curso e está até hoje estudando, né? Continua estudando. Eles viram esse fim de semana, as últimas diretrizes ocorreram em setembro, a gente está em novembro, e eu atualizei, eu estudei e ainda tenho que estudar mais essas diretrizes para poder colocar o quê? Em prática, no dia a dia. Outro dia eu fui numa farmácia lá próximo da minha residência e professor, né, minha aluna me atendendo lá como farmacêutica, numa drogaria de grande rede lá em São Paulo. Ai, professor, eu estou querendo desistir da profissão. Eu falei, mas por quê? Ai, ganha muito pouco, professor, estou aqui, plantão. Aí comecei a conversar, falei, vem cá, você já fez uma pós? Né? Você está buscando algo? Ah, não fiz. Então,
o mercado, ele te escolheu aqui para trabalhar aqui hoje, nesse momento, né? Porque é o que você está podendo oferecer. À medida que você puder oferecer mais, você vai conquistar coisas melhores. Agora, o que eu não posso é parar. Né? Você deu uma. Olha, eu lembro quando você formou, a menina já tinha se formado há uns 5 anos, não fez uma pós-graduação. Então, é natural que a pessoa desanime, porque vai ficar com aquele salário, mas também não está se mexendo, está no quadrado, né? Ela não tá buscando, não está se aprimorando. Aí conversei bastante com ela, tal, acho que eu a estimulei. E ela se matriculou, né, numa das pós lá em São Paulo, e eu preciso encontrar com ela novamente agora para saber, né? Mas pelo menos consegui estimulá-la, porque ela já estava querendo desistir. E não dá, profissional farmacêutico, como a gente já disse aqui, é uma coisa tão dinâmica, todo dia tem novidades sobre medicamentos, sobre orientação, a gente não pode parar, nunca pode parar de estudar. Eu estou aí já há mais de 30 anos formado e nunca parei, estou sempre estudando, sempre me aprimorando, né? A Tânia nunca para de estudar, eu vejo, gente, às vezes a gente nem sai à noite, nem para ficar estudando, para levar uma orientação melhor para os alunos. Então é fundamental. O profissional farmacêutico, quem escolheu essa profissão, não pode parar. Vai estudar a vida inteira, tem que gostar de estudar. Isso que eu digo, tem que gostar de estudar. Eu falo que a pós ela vai muito além de um título, né? Ela traz também conhecimento e, consequentemente, segurança para essa atuação, né? Então, realmente, quem está buscando aí fazer a especialização e realiza a especialização conosco, né? Vai estar tendo esse conhecimento muito além de um título, né? Porque a coisa melhor em qualquer área é você se sentir seguro para atuar. Aí sai uma coisa natural, né? Esse fim de semana teve uma menina, né? Que veio fazer o curso lá de Goiás, né? E ela fez já após comigo. E aí, no que a gente estava falando na possibilidade de fazer um curso extra, né? De atualização nessas novas diretrizes, ela falou: não, já estou dentro, já estou me matriculando. Então, quer dizer, a pessoa já incorpora a necessidade de estar se atualizando sempre. Buscar É sempre claro mais, né? que você pode fazer isso sozinho. Mas mesmo eu, por exemplo, eu continuo estudando, não só no doutorado. Eu faço remoto trabalhos, eu vou para o congresso, mas de forma remota ou presente, né, presencial. Então, a gente não pode parar, e não é só de estudar sozinho, junto com os outros que trazem novidades para nós. Então, aí você se sente seguro para atuar melhor na sua profissão. Né? Professora Tânia, qual a mensagem final que você deixaria para o farmacêutico que quer crescer, mas sente medo de dar o próximo passo? Ele tem que acreditar que a partir do momento que ele já é um profissional, ele tem um mínimo, ele tem uma base. E essa base, por mais que ele ainda se sinta incapaz, tem que ser aprimorada, tem que ser despertado, a capacitação nele. E nós, da IEPG, eu, com muito amor e carinho, consigo fazer isso. Mostrar para ele que o curso só vai aprimorá-lo, só vai despertar nele a capacidade de ele exercer com amor, com carinho, com segurança o seu papel como farmacêutico clínico aonde ele esteja. Existe dentro dele essa capacitação, só que ela está ainda matéria bruta. Na nossa especialização, ele vai conseguir aprimorá-la, tornar um diamante para brilhar. Professor Eduardo, e quais são as suas considerações finais? Eu diria para os colegas farmacêuticos, principalmente aqueles que estão iniciando, que invistam na sua carreira. A profissão farmacêutica é das mais lindas. Eu sou apaixonado e eu diria, é o último profissional da área de saúde que muitas vezes pode pegar um erro ali no final e salvar até a vida de um paciente. Sim. Mas para isso, né, esse profissional precisa se aprimorar. Ele precisa investir na sua carreira. Ah, mas um curso é caro. No início é investimento. Tem que investir para depois ele colher os frutos. Então, o que eu diria para o farmacêutico? Acredite na carreira. É uma carreira linda de farmacêutico. Eu fiz a minha vida como farmacêutico. Eu amo ser farmacêutico. É apaixonante ser farmacêutico, mas, como eu disse, precisa estudar, precisa investir na carreira. Isso é fundamental.
Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigada, professora Tânia Golvato, professor Eduardo Golvato, por esse momento, né, por esse bate-papo, essa conversa. E obrigada a você que nos acompanhou e até o nosso próximo podcast da FAC EPG.